E eu quero falar para vocês uma mensagem rápida, porque quero terminar antes do horário hoje. Seria um grande milagre até. Mas eu garanto que eu vou me esforçar. Eu pensei em falar de 5 mães, já diminui para 3. Mas se eu perceber que eu passar muito, eu só falo de 2. Mas hoje temos que terminar no horário. 1 Samuel, capítulo 1, verso 26, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: e disse ela, Ana, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Seguinte, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Digam glória a Deus. Quero falar rapidamente sobre mães que influenciaram a história. E a pergunta é: até que ponto uma mãe influencia seu filho? Até que ponto uma mãe influencia seu filho? Não sei se você conhece, eu conheço mãe, gente boa, mas que tem uns filhos sangue ruim. Mas eu conheço o contrário também. Mãe, gente ruim, que tem uns filhos legais. Agora, até que ponto uma mãe influencia o seu filho? Alguns homens falaram sobre a influência das mães assim. Peter Marshall, capelão do Senado americano, ele disse assim: as mães são as guardas-fontes dos filhos. Ele disse que as mães são aquelas que fazem o trabalho anônimo, que não aparece nas manchetes, mas acontece no abrigo do lar. E essas mães, influenciando seus filhos, ela define destinos de família, de igreja e de sociedade. Abraham Lincoln, o grande estadista americano, presidente dos Estados Unidos, ele disse que as mãos que embalam o berço, as mães que embalam o berço governam o mundo. As mães que embalam os berços, elas governam o mundo. Então, Abraham Lincoln, ele dizia que ninguém exerce tanta influência sobre os filhos como uma mãe. Ninguém exerce influência em seus filhos como uma mãe. Mais do que ninguém, as mães forjam o caráter do filho. As mães formam o filho. As mães preparam os filhos para os grandes enfrentamentos da vida. E Abraham Lincoln, ele chegou a dizer que tudo que ele tinha, tudo que ele soube, foi através da sua mãe. Então, esses homens, eles diziam que o mundo é governado hoje pelas mães que educaram seus filhos. E nós podemos dizer que muito do futuro da igreja, da sociedade, da família, está nas mãos das mães. Eu não sei se você já ouviu a história de Thomas Edison. Thomas Edison é aquele inventor que inventou a lâmpada. E ele, certa vez, ele frequentava uma escola, só que ele não estava indo muito bem na sua escola normal. E como a professora perdeu a paciência, porque ele tinha dificuldade de aprender, a professora mandou um bilhete no bolsinho de trás dele, e dizendo para a mãe: olha, o seu filho tem muita dificuldade de aprender, então nós estamos mandando o seu filho de volta para casa, e a senhora que ensine o seu filho, porque nós não conseguimos ensinar o seu filho. E quando ele chegou em casa com aquele bilhetinho, que ele não sabia o que estava escrito, a mãe leu, e o filho perguntou: mãe, o que está escrito nesse bilhete que a professora mandou? Olha só uma mãe sábia. A mãe disse o seguinte:
A professora está dizendo que você está muito na frente dos seus amiguinhos, que os amiguinhos seus não conseguem te acompanhar. Então ela falou para mim que eu que tenho que ensinar você, porque você tem um QI muito elevado. E a mãe de Thomas Edison, ela tomou esse desafio, não sei se você sabe, no Brasil está começando agora, mas nos Estados Unidos, seja antigo, tem as schools, as houses school, que é que você aprende a ser alfabetizado em casa. E a mãe de Thomas Edison tomou esse desafio, ensinou seu filho, Thomas Edison, alfabetizou ele, educou ele. E se você não sabe, Thomas Edison é o maior cientista de todos os tempos. Ludwig Beethoven, os médicos diziam para sua mãe que ela devia abortar na sua gravidez. Por quê? Os médicos recomendaram que, enquanto o Beethoven estava no ventre materno, que ele fosse abortado, porque os 5 irmãos dele, que nasceram antes dele, morreram na infância. Então disseram para a mãe de Beethoven: olha, a melhor coisa que a senhora deve fazer é abortar essa criança, porque os seus 5 filhos, eles não passaram da infância. Eu não sei se você sabe, graças a Deus e à intervenção divina, a mãe de Beethoven não o abortou, e Beethoven se tornou o músico mais importante do planeta. Então, a gente vê alguns casos da influência da mãe. Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, ele tinha um histórico de devassidão antes de se converter. Sua mãe, Mônica, orou por Agostinho 30 anos, a ponto de Ambrósio dizer o seguinte: um filho de tantas lágrimas jamais vai se perder. Agostinho, para aqueles que não sabem, é reconhecido tanto por católicos como protestantes, porque a sua mãe orou por ele, ele se converteu, ele se tornou o maior teólogo cristão de todos os tempos, apenas menor que o apóstolo Paulo. Eu estou dizendo isso para você ver que na história, as mães, elas tiveram um grande papel na influência dos seus filhos. E hoje eu queria rapidamente, que é o Dia das Mães, eu queria compartilhar dentro da Bíblia Sagrada sobre 3 mães que influenciaram a história. A primeira mãe é Ana. Ana, a mãe que não desistiu de gerar um filho para depois consagrá-lo à obra de Deus. O texto sagrado que nós lemos no início foi sobre Ana. Ana era uma mulher que era estéril. Ana não podia ter filhos. E Ana, ela enfrentou oposições em todos os sentidos. Tudo apontava que ela não teria filho. Ana enfrentou a humilhação da sua oposta rival. Ana enfrentou a acusação do sacerdote Eli, que quando ela ia orar na igreja, sabe o que o sacerdote disse? Que ela estava o quê? Bêbada. Olha só o que Ana, ela foi orar na igreja e o sacerdote disse que ela estava bêbada. Você imagine, você vem orar aqui na igreja, aí você começa a bater os lábios, e eu, sem discernimento espiritual, eu falo: ô mulher, está na hora de beber cachaça agora não. Ela teve que enfrentar a humilhação da sua oponente Penina, ela teve que enfrentar a acusação do sacerdote, e ela enfrentou a acusação do seu marido. O seu marido disse para ela: Ana, não se preocupe em ter filhos não, na verdade eu valho mais do que 10 filhos. O cara se achava, hein? Já pensou, mulher, o seu marido chega para você, você não tem filho, fala: fica tranquila, eu valo mais do que 10 filhos. E é capaz que ela responda: você não vale nem meio. Desculpa. Agora, Ana, ela não desistiu. Ana, contra todos e todos que o provocava, ela tinha sonhos. Quarta-feira eu vou pregar sobre os sonhos nunca morrem. Quarta-feira. E Ana, ela enfrentou toda essa oposição. Ela transbordava em lágrimas, em oração, jorrava o seu coração de dor por não ter filhos, mas ela não desistiu do seu sonho, porque a Bíblia Sagrada diz que a estéril ela vai dar à luz.
E é interessante que Ana não desistiu e orou, transbordou, clamou, suplicou, pagou um preço alto. E um dia o Senhor tocou no seu ventre e ela gerou o maior profeta de todos os tempos, chamado Samuel, que se tornou juiz. Alguém pode dar um glória a Deus? E eu vim dizer para você que é mãe, que as pessoas dizem que você é estéril. Eu estou aqui para dizer que o Deus que colocou um bebê no ventre de Ana, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é capaz de tirar a sua esterilidade e colocar uma criança aí no seu ventre, para que ele seja consagrado a Deus e a obra de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Eu creio que o Deus que operou na vida da Ana pode operar na sua vida também. Olha que mãe maravilhosa, não desistiu dos seus filhos, não desistiu de ter um filho. Eu quero dizer para você hoje, não desista de ter um filho. Sonha os sonhos de Deus, que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. A segunda mãe que eu quero falar hoje é uma mãe anônima, pouco conhecida na Bíblia, e poucas pessoas falam dela. É a mãe de Moisés, Joquedebe. Joquedebe é a mãe que não aceitou passivamente a morte do seu filho. Joquedebe, ela é pouca mencionada na Bíblia, e ela passa por quase um anonimato. Essa mulher teve a capacidade, diante do mundo hostil, no mundo de muitos perigos, no Egito da época, onde o faraó, o imperador que representava o inimigo, estava decretada que todos os meninos deveriam morrer, todos os meninos deveriam ser entregues, jogados no Nilo para jacarés, ou entregue para o imperador. Mas Joquedebe, ela não desistiu, ela foi contra a autoridade da época, e ela falou: não, eu vou ter um filho. Joquedebe falou: vou ter um filho. E quando o filho nasceu, falaram: Joquedebe, há uma ordem, há um decreto que você tem que devolver esse filho para o império, ou jogar para os jacarés do Nilo. Não, essa mulher engravida, e quando o bebê nasce, ela não entregou a espada da morte, e muito menos aos crocodilos do Egito. Ela escondeu Moisés por 3 meses. E estrategicamente, essa mulher, ela prepara um cesto, calafeta com piche, deixa correr o rio Nilo abaixo, coloca a sua irmã Miriam para ir atrás desse cesto, para cuidar desse. E aquele ato divino era Deus cuidando do filho dela. E quando o cesto desce rio abaixo, a mãe fala: Miriam, acompanha o cesto, cuida desse menino, que Deus tem um propósito na vida desse menino. Quando o cesto chega lá no rio abaixo, a filha de Faraó estava se banhando. E quando ela abre o cesto, ela tira o bebê, e aparece Miriam e fala: você quer que eu arrume uma mãe que amamenta essa criança? Miriam falou: eu tenho uma mãe que amamenta. E a filha de Faraó disse assim: se você arrumar uma mãe que amamenta, eu vou dar um salário para ela. E Miriam pegou e devolveu Moisés para sua verdadeira mãe, ainda recebia um salário. Então deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia Sagrada, ela fala dessa mulher, Joquedebe, e poucas vezes, mas essa mulher é muito importante. Por quê? Porque Moisés era o príncipe do Egito, ele foi criado na corte do Egito, mas quem educava Moisés era Joquedebe, que era uma mulher de Deus. Então Moisés tinha tudo para aprender os valores do Egito, o costume do Egito, os hábitos do Egito, o princípio do Egito. Ele era lá, estava com a filha de Faraó, mas quem educava Moisés, ensinando o plano da redenção, ensinando as verdades eternas da palavra de Deus, era Joquedebe. E esse menino chamado Moisés foi um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Teve uma mãe que não entregou o seu filho para o Egito.
Tem muitas mães hoje que estão entregando seus filhos aí para o Egito, para que eles aprendam as coisas aí das escolas. Ele fica o dia inteiro sendo bombardeado pelas ideologias humanas, luciferianas, e não ensina o seu filho. Mas tem mães verdadeiras que o filho, quando chega da escola, tira essa poeira do pecado, tira essas ideologias, senta com o menino, ensina a palavra de Deus e faz desse menino um grande homem de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então eu digo para você, Moisés foi um dos homens mais importantes na Bíblia para o plano da redenção. E quem ensinou esse menino os valores eternos? O Egito? Foi a filha de Faraó? Foi os professores do Egito? Não, foi sua mãe Joquedebe. Ele aprendeu a palavra de Deus com a sua mãe. Quero dizer para você, mãe, não largue o seu filho nas ideologias do Egito. Ainda que o seu filho tenha que estudar no Egito, quando ele chegar na sua casa, tira a poeira do Egito e ensina os valores eternos da palavra de Deus. Por isso que o ministério mais elevado e sublime e mais glorioso que existe para uma mulher aqui é o ministério maternal. Você pode ter a sua carreira, você pode ter seu sonho, você pode ter muitas coisas boas que Deus vai te dar, mas o ministério mais glorioso para uma mulher nessa terra é ser mãe. Mãe. Por quê? Porque um filho recebe muito da influência da sua mãe. Nós somos o que somos hoje por causa das nossas mães. Domingo passado eu falei, vale a pena repetir, a pastora Miriam que me disse isso, que perguntaram para a cantora Madonna, o que ela trocaria por toda a fama, por todo o dinheiro, por toda a popularidade que ela tinha. Ela disse, eu trocaria tudo para ter uma mãe. Uma mãe. Feliz é você que tem uma mãe. As mães são influenciadoras. As mães que não deixam a gente cair no curso desse mundo. E aprenda, eu sei que nós vivemos uma geração hoje que valoriza muito carreira e desvaloriza o sacerdócio maternal. Mas eu vou dizer para você, mulher, tenha a sua carreira, mas o sacerdócio mais importante da sua vida é ser mãe. É deixar um legado para os seus filhos. É ensinar os seus filhos as verdades da palavra de Deus. Joquedebe contribuiu para o propósito eterno de Deus, preparando um menino que veio ensinar gerações a andar no caminho do Senhor. Mãe, não largue os seus filhos, não desista dos seus filhos, porque Deus vai te usar para ganhar o seu filho para Ele, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus? Terceira mãe, sendo rapidinho, e a última. A terceira mãe que eu quero falar hoje é de Eunice. Primeiro nós falamos de Ana, que não desistiu do seu sonho de ser mãe. Segundo, falamos de Joquedebe, a mãe que não jogou seu filho no Egito. E terceiro, Eunice. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também em ti. Então, aqui a Bíblia Sagrada, ela fala de uma fé cristã de 3 gerações: vó, mãe e filho. Tá, minha filha está ali, Thalita. Então é bom que você saiba, você é a terceira, porque as suas 2 vós servem a Deus, o seu pai e a sua mãe servem a Deus, você serve a Deus, os seus filhos servirão a Deus, e os filhos dos seus filhos servirão a Deus. Então, talvez você seja o primeiro que teve uma experiência real com Jesus Cristo, mas na Bíblia é uma promessa que se você serve a Deus, os seus descendentes servirão a Deus também. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Eu, infelizmente, eu não tive um avô que serviu a Deus, uma avó que serviu a Deus. Eu não tive.
Eu não tive esse privilégio. Alguns de vocês tiveram. Teve, Samuel, um privilégio? Seu pai servir a Deus, seu avô servir a Deus, seu bisavô servir a Deus. Você nem lembra os seus ancestrais que serviram a Deus. Eu não tive esse privilégio, mas eu tive o privilégio de conhecer o Senhor, de levar a minha mãe a conhecer o Senhor, de levar o meu pai a conhecer o Senhor. E agora eu vejo os meus filhos servindo a Deus, e eu creio que meus netos também servirão a Deus. E quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você serve a Deus, os seus filhos servirão a Deus, os seus netos servirão a Deus, os seus tataranetos servirão a Deus, a sua descendência servirá a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. Por isso que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, olha só, o ensinamento de Deus para o povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Agora presta atenção no versículo 7. Tu, ei, mãe, pai, tu as inculcarás. Essa palavra não é muito usual, né? Inculcarás, mas o que é? Vou traduzir para você. Tu vai colocar na cabeça dos seus filhos as palavras de Deus, delas falará sentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Então, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, não é um carro, não é uma casa, não é dinheiro. O maior legado que nós, pais, podemos deixar para os nossos filhos é a fé. É a fé. Esse é o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Talvez você não possa deixar um carro, uma casa, uma herança. Se deixar é melhor, mas talvez não pode. Mas saiba que o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos é a fé. E por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, primeiro, pai, mãe, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Você vai amar a Deus, você vai ser apaixonado por Jesus, você vai servir a Deus, você vai fazer a obra de Deus, e depois que você fizer isso, você vai inculcar nos seus filhos isso que você é e isso que você faz. Agora tem muitas pessoas que não ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Muitas mães, muitos pais, porque eles não leem a Bíblia Sagrada. E se ele não lê, como que ele vai ensinar para os seus filhos? Porque tem filhos nossos aqui, que a única vez que ele lê a Bíblia Sagrada é quando vem no culto. Na escolinha dominical. Agora, nossos filhos, meus irmãos, eles são bombardeados a semana inteira na escola com uma ideologia anti-Deus. E você vai fazer apenas que ele ouça a palavra de Deus uma vez por semana e acha que o seu filho vai servir a Deus? Não. A Bíblia Sagrada, nesse texto aqui, o Senhor diz no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás sentado à tua mesa, lá na hora do almoço, ao poder da mesa, ou na hora do jantar, eu não sei o que horas, mas em algum momento, você tem que ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Agora, porque se você não ler a palavra de Deus, as verdades eternas de Deus, como que você vai ensinar seus filhos? Como que você vai ensinar uma coisa que você não aprendeu? Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Agora, ensinar é fundamental. Mas às vezes o ensino também
É por exemplo. Os educadores, eles dizem que o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. Eu vou repetir. O exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. Vem uma imagem na minha mente. Eu estava pregando nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E não sei se você sabe, nos Estados Unidos você é forçado a comer e beber, consumir. Lá tem muito esse negócio do refil. Todo lugar tem refil. E aí você está com um copo, você bebe um pouquinho de refrigerante, já vem o garçom e já enche o seu copo. Então você vai. Por isso que temos uma nação assim, acima do peso. E eu me lembro que tinha o pastor que foi nos levar a almoçar. E ele estava bebendo um refrigerante chamado Coca-Cola. Vocês conhecem? Só que ele não queria que o filho dele bebesse. E aí ele estava lá tomando aquele copão desse tamanho de Coca-Cola, refil. E aí o filho dele foi pedir uma coca para o garçom. Ele falou: não, você não bebe Coca-Cola. Faz mal. Faz mal. Porque educar é importante, mas educar, a melhor maneira de educar é como exemplo. Esses dias encontrei um rapaz que joga futebol com a gente. O filho dele vai numa das nossas células de crianças. Ele falou: pastor, estou feliz que o meu filho vai na célula de criança de vocês, lá no Guapituba. Eu falei: que bom. Eu falei: e você? Ele falou: não, eu sou caso perdido. Então tem gente assim, ele quer que o filho siga uma coisa que ele mesmo não segue. Então tem mães aqui, eu já ouvi de mães aqui, infelizmente, que a mãe fala que não vem no culto porque o filho não quer vir. Um dia a pastora Miriam estava conversando com uma líder aqui, e ela falou: olha só o que ela me disse. Ela não está vindo no culto porque o filho decidiu não vir, e ela, para ficar com o filho em casa, ela também não vem. Espero que você não siga essa linha de raciocínio. Por quê? Porque uma mãe, primeiro, ela precisa amar Deus. Segundo, ela precisa andar com Deus. Terceiro, ela tem que servir a Deus. Ela tem que conhecer a palavra de Deus. Porque ela não vai conseguir ensinar aquilo que ela não aprendeu. Por isso eu quero exortar você, mãe. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Que os seus filhos possam ver você lendo a Bíblia Sagrada. Agora, pastor, é importante o exemplo, porque o exemplo, ele é um espelho. O exemplo não grita. O espelho mostra quem é. O espelho não discursa. O espelho apenas demonstra. E os pais, o pai e a mãe, eles são o quê? Espelho para os seus filhos. Por quê? O seu filho está sempre observando o que você está fazendo. O seu filho, mais do que o ensino, ele está te observando. Como você trata a mãe dele, como você trata os pais, como você trata as outras pessoas. E às vezes o pai ou a mãe ensina: olha, tenha muita paciência, fruto do Espírito. Mas você sai na rua, você não tem paciência. Então, o filho, ele olha como exemplo. Por exemplo, quando o filho percebe que o pai é um exemplo, ele segue o exemplo. Agora, o exemplo que é um espelho, eles têm que estar limpo, porque um espelho que é o exemplo, se ele estar sujo, ele não está cumprindo a sua função, ele está embaçado. A vida do pai e da mãe tem que ser limpa, para que o filho olhe para aquele espelho e vê ele como exemplo. Eu me lembro uma vez, eu fui no encontro de casais, há muitos anos atrás, e o pastor que estava ministrando,
um homem de Deus, piedoso, com muita autoridade. Um dia ele falou para a filha, um dia a filha falou para ele que não iria casar. E ele falou, puxa vida, não vai casar? E ele quis saber, por que, filha, você não quer casar? Ele falou, olha, eu não quero casar porque eu vejo você e a mamãe é muito encrenca, é muito conflito, e eu não quero isso para minha vida não. Por quê? É um exemplo, os seus filhos estão do olho de você. Então às vezes você fala, puxa, por que meu filho não quer casar? Porque ele não quer entrar na gelada que você entrou. Agora, se o seu casamento é um modelo de vida, de família, o seu filho fala, eu não vou aguentar ficar solteiro, eu preciso ter uma vida semelhante ao do meu pai e da minha mãe. Obrigado pelos amém e glória a Deus. Mas o espelho, ele não é só para ser limpo. O espelho também, ele serve para iluminar. Porque você pode ir no espelho, ele está limpo, mas se não tiver uma iluminação adequada, o espelho não vai cumprir o seu objetivo. Os pais, lendo a palavra de Deus, eles não só são o espelho, mas eles também iluminam. Eles iluminam o caminho dos seus filhos. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer aqui que Eunice, que era a mãe de Timóteo, ensinou ele desde a infância. A palavra infância aqui no grego, eu fui dar uma pesquisada, significa, essa infância, significa até quando estava no útero, ultrainterina. Significa que Eunice já ensinava a Timóteo desde quando ele estava no ventre. Eu estava conversando com a minha mãe vindo para cá, que eu fui buscá-la na casa dela, depois vou levar ela para almoçar no shopping. Eu vou pagar da minha mãe, agora espero que meus filhos paguem o almoço da mãe deles. Tem coisas que eu não tenho coragem de falar particular, eu falo aqui publicamente. E eu perguntei para minha mãe se eu dei trabalho para nascer. Minha mãe nasceu em Terra Roxa, na zona rural. A mãe dela, a avó Joana, era parteira, não tinha médico. Ela falou assim para mim, e hoje isso aqui já ganhou meu dia. Ela falou assim, nós somos em 5 irmãos. Ela falou, o Jorge, que é o primeiro, deu muito trabalho, muito, sofri muito. Mas você não, você saiu assim fácil. Não deu nenhum trabalho para sua avó. Foi isso? Rápido. Como? E eu tinha 4 quilos. Criança grande e forte, você vê. Nunca dei trabalho nem quando eu nasci. Não, isso já ganhou meu dia, porque eu vou falar para o meu irmão mais velho, hoje você deu muito trabalho para a mãe. Agora, voltando para cá um pouquinho, você mãe, você ensina a criança, porque eu acredito que nós temos grávidas aqui no nosso meio, e algumas que vão engravidar ainda. Porque quando nasce uma criança, é Deus falando, eu não desisti da humanidade. Porque o dia que Deus desistir, Ele encerra todas as madres, sim ou não? Mas voltando aqui, a gente ensina a criança, não quando ela nasce apenas. E a Bíblia diz aqui que Eunice ensinava desde a infância, significa que ensinava desde quando estava no ventre. Eu me lembro quando nasceu a minha filha em 1994, mas antes dela nascer, a pastora Mira ficou com uma barriga muito grande. Ela é pequenininha, porque mulher muito grande não parece a barriga, mas mulher pequena parece mais a barriga. E eu lembro que antes da minha filha nascer em 1994, ela vivia cantando para minha filha. A minha filha lá no ventre, e ela, dorme em paz, bebezinho querido, dorme em paz. Ela falava com a minha filha. Ela cantava com a minha filha. É impressionante como eles nasceram filhos tranquilos. Eu não sei, com um cara tão agitado como eu, teve 2 filhos tão tranquilos, mas por causa dela.
Agora, infelizmente, tem famílias que a mulher grávida, ela é violentada pelo marido, ela é agredida verbalmente pelo marido, às vezes ela é agredida fisicamente pelo marido. Tem mulher que está grávida, que fuma, que bebe, que usa drogas, e isso vai o quê? Influenciar na saúde física e emocional do filho. Por isso, você que está grávida, você que vai ficar grávida, ensina o seu filho, a sua filha, já no ventre materno. Já profetiza sobre a barriga, já fala: isso aqui é homem de Deus, é mulher de Deus, é consagrada a Deus. Ah, pastor, eu não vou cantar porque eu sou muito desafinada. Canta sim, canta para o seu filho. Você vai ver que ele vai nascer tranquilo, bem emocionalmente, bem fisicamente, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E é interessante que Eunice, a mãe de Timóteo, ela não ficava ensinando neurolinguística, psicologia, filosofia. Essas coisas são boas, mas têm o seu valor. Mas a Bíblia Sagrada diz que Eunice ensinava, sabe o quê? Alguém está comigo aqui ainda? As sagradas letras. Eunice ficava ensinando o quê, irmãos? A palavra de Deus. Mesmo na sua gravidez, lê a Bíblia para o seu filho. Eunice ensinava a Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo uma época que os nossos filhos estão sendo bombardeados com o hedonismo, com o relativismo, com uma vida egocentrista. Você não, você vai ensinar a palavra de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, e eu estou caminhando para o encerramento, a gente vê Ana, que gerou Samuel, o maior profeta de todos os tempos. A gente vê Joquedebe, que gerou Moisés, que foi um homem fundamental para o plano da redenção de Deus, e viu Deus face a face. E nós vemos Eunice, que porque ela ensinou Timóteo as sagradas letras, ela teve um filho que foi o sucessor de Paulo, o apóstolo. E a pergunta que eu faço para você, mãe, hoje é: você tem influenciado os seus filhos? Você tem ensinado as sagradas letras? Você tem ensinado os caminhos? Você tem sido um exemplo? O seu filho olha para você e fala: minha mãe, meu pai são apaixonados por Jesus. Eles não perdem um culto. Eles lêem a Bíblia todos os dias. Eles oram. Eu percebo, eu quero viver como eles vivem. Essa é a vontade de Deus. E que você, mamãe, seja a fonte de inspiração e de influência para os seus filhos, em nome de Jesus.